Boa noite, meus amigos e minhas amigas do nosso canal Escola Teológica Católica. Vamos gravar o nosso vídeo de hoje, mas primeiro vamos rezar, nos encomendar a Deus, para que Ele nos abençoe nesta noite, que possamos fazer mais um vídeo de acordo com a Tua revelação, com a Tua palavra, com a Tua tradição, aquilo que revelastes à Tua Igreja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, iluminai as nossas inteligências e o nosso coração, para que possamos ouvir, guardar e praticar os teus ensinamentos, para que possamos ser felizes nesta vida e também na outra. Pela intercessão de Nossa Senhora, dos anjos e dos santos do céu. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito boa noite, espero que todos estejam bem, na paz do Senhor Jesus. Vamos gravar o nosso vídeo de hoje, mas primeiro eu vou pedir a vocês mais uma vez, se inscreva no nosso canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Você que me acompanha, deixa aí o seu comentário, a sua pergunta, a sua dúvida. Nos ajude a evangelizar. Eu interrompi os cursos que nós estamos fazendo, nós vamos voltar, se Deus quiser. Eu estou fazendo aí um curso bíblico, toda quarta-feira, vou pegar do Gênesis ao Apocalipse, nós vamos continuar. Nós paramos no livro de Crônicas, mas nós vamos ler toda a Bíblia até o Apocalipse. Depois, na sexta, nós fazemos um estudo do Catecismo da Igreja. Já estamos aí estudando os sacramentos, já estamos aí no sacramento da ordem, falta só o sacramento do matrimônio, e depois nós vamos continuar estudando toda a doutrina católica. Toda segunda eu estou fazendo a vida dos santos, estou pegando vários santos, estou fazendo a vida deles, aqueles conhecidos e aqueles até que não são tão conhecidos. Só que nesse período de janeiro e fevereiro, eu decidi interromper esses estudos para a gente poder abordar outros temas aleatórios. Então, eu quero pedir a você que deixe aí nos comentários ou mande para mim pelo meu Instagram, pelas minhas redes sociais, pelo meu Face, uma sugestão de tema. O que você gostaria que eu abordasse aqui no canal? Eu tenho dúvidas sobre isso na Igreja Católica. Pode ser até de outra religião mesmo. Eu sou de outra religião, mas eu gostaria de entender isso. Por que a Igreja acredita nisso? Então, eu gostaria que você também nos ajudasse a colocar aí temas para que a gente possa abordar aqui no canal, nesse período entre janeiro e fevereiro. Até o Carnaval nós vamos assim. Depois do Carnaval, diz que o Brasil só começa depois do Carnaval, né? Então o nosso canal também resolveu fazer isso. Só depois do Carnaval que eu vou retomar os cursos que a gente está fazendo sobre a Bíblia, o Catecismo e a vida dos santos. E essa primeira aula de janeiro, sobre esses temas variados, eu vou atender a uma amiga que inscrita aí no canal. Ela é católica, ela é da igreja Nossa Senhora de Fátima, aqui em Itaperuna, ela frequenta lá. E ela me pediu para fazer esse tema de hoje. Então eu não vou dizer o nome dela, tá? Mas eu vou... ela sabe, né? Se ela estiver assistindo, ela sabe que foi ela que sugeriu esse tema, que ela gostaria que eu abordasse aqui. Provavelmente ela não sabe, né? Por que nós cremos dessa forma, então me pediu para fazer então um vídeo sobre isso. O que ela pediu? O que ela sugeriu para o tema, para o canal? A pergunta dela foi a seguinte: na visão da Igreja Católica, claro,
O que acontece com o ser humano após a morte? Porque é um tema muito interessante, onde muitas religiões discutem, não é? Cada um tem a sua doutrina, mas o que a igreja acredita sobre isso? Então eu gostaria de abordar este tema. O que acontece com o ser humano, homem e mulher, após a morte? Então vamos lá. Eu vou usar, logicamente, as Sagradas Escrituras, tá? Então se você tem Bíblia, pode deixar aberta aí, que eu vou usar bastante a Sagrada Escritura, tá bom? Então, gente, vamos lá. Vamos começar a entender, ok? Sobre o tema, né? Vida após a morte. Afinal, existe vida após a morte, sim ou não? Primeiramente, a gente deve entender que cada religião tem um estudo sobre esse tema que na teologia a gente chama de escatologia. Escatom, do grego, quer dizer últimos acontecimentos. Ou seja, o que acontece, a morte e o que acontece após a morte. Isso chama-se escatologia. É uma matéria dentro da teologia, que por sinal é uma das minhas preferidas. Agora estou falando de mim pessoalmente. É uma das matérias que eu mais gosto na teologia, é a escatologia. Eu gosto muito de estudar escatologia, sobrenatural, né? O que vem após a morte, essas coisas todas. Que é um mistério, né? A gente sabe que tudo isso é um mistério, Deus não revelou muita coisa, a Bíblia não traz todas as respostas, ok? Tem muita coisa sobre isso que a Bíblia não fala explicitamente, ok? Então, se Deus não revelou, é porque não é bom para a gente saber. Deus não revelou o dia que a gente vai morrer, Deus não revelou o dia que Jesus vai voltar, e não adianta ficar especulando que vai ser amanhã, vai ser daqui a 100 anos. Jesus não revelou, ok? Como vai ser a vida no além, Deus não revelou. Agora, uma coisa a gente tem que entender: a vida no além é diferente da vida daqui. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Calma, nós vamos chegar lá. Então, tem religião que acredita que a pessoa morreu, acabou. Só existe esta vida terrena e quando a gente morre, acaba tudo. Tem gente que acredita nisso. A gente é aniquilado por completo, acaba tudo. Já tem outras religiões que acreditam na reencarnação, que nós vamos morrer e a alma vai reencarnar ou em outra pessoa ou até em animal, né? Tem gente que acredita até nisso, ok? Então tem religião que acredita nisso. Outras religiões acreditam que quando a gente morre a gente fica dormindo, até cristãos mesmo, tem muitas igrejas protestantes que acreditam assim, que a gente fica dormindo, quando Jesus voltar, aí nós vamos acordar e vai haver o juízo final e a ressurreição. Tá? Então, eu coloquei aí o que cada religião acredita, para você também ter uma visão, ter uma noção. Todas essas visões, a Igreja Católica não compartilha de nada disso. A Igreja não acredita que morreu, acabou. A Igreja não acredita que vai ter reencarnação. E a Igreja não acredita que nós estamos dormindo. Nós vamos ficar dormindo após a morte. Todas essas crenças a Igreja respeita. A Igreja sempre respeitou todas as religiões. Mas para nós católicos, é uma crença que nós não acreditamos. Então, qual é a crença católica? O que acontece com a gente após a morte? É isso que nós vamos estudar hoje, abordando aí o tema que a minha amiga sugeriu. Nós já vamos entrar na Sagrada Escritura. Antes, eu quero fazer aqui uma explanação para você entender o tema. Para você entender o que acontece após a morte, você tem que entender, primeira coisa, o seguinte: o ser humano, homem e mulher, é a única criatura que tem alma espiritual. Ok? O animal não tem alma espiritual, a planta não tem alma espiritual, nada que Deus criou a não ser o homem e a mulher. Claro que o animal,
a planta, eles têm a vida que Deus deu para eles. A palavra alma significa vida. Claro que a planta tem uma vida, tudo que Deus criou tem uma vida. Os animais, lógico que têm uma vida. Eu estou falando de alma imortal. Ok? Só homem e mulher, quem nasce homem, quem nasce mulher, tem alma espiritual e imortal. Os animais têm alma, mas é mortal. Com os animais acontecem exatamente o que algumas religiões acreditam. Morreu, acabou. Eles vivem, seja ele qual animal for, eles vivem nesta vida, só que morreu, acabou. O que muitos creem para o homem e para a mulher é o que acontece com o animal. Eu sei que hoje está uma ecologia aí que animal está sendo mais bem tratado do que ser humano, mas para nós católicos, jamais um animal vai poder ser comparado com o homem e com a mulher. Por quê? Nós temos alma imortal espiritual. O animal não. Ele tem uma alma mortal. Quando ele morre, ele acaba. Já nós não. Mas por que só o ser humano, homem e mulher, tem essa alma imortal e espiritual? Está lá no Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Acho que dá para a gente poder ler o texto. Gênesis, capítulo 1, primeiro livro da Bíblia. Se você tem Bíblia, você pode me acompanhar aí. Gênesis 1, versículo 26. Deus disse, presta atenção, Gênesis capítulo 1, versículo 26. Aqui Deus já tinha criado tudo. Deus já tinha criado todo o universo, as plantas, os animais, tudo Deus já tinha criado. O último que Deus criou foi o homem e a mulher. E olha o que ele diz no versículo 26 do primeiro capítulo do Gênesis. Deus disse, não sou eu, e nem o Papa, nem o Bispo, nem a igreja. Deus disse, façamos, plural, façamos. Quem é professor de português aí vai entender. Façamos, ou seja, né, plural. O homem, a nossa imagem, como nossa semelhança, e que ele domine sobre os peixes do mar, as aves do céu, os animais domésticos, todas as feras e todos os répteis que rastejam sobre a terra. Versículo 27. Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus, ele o criou. Homem e mulher, ele os criou. Está bem claro no texto, só não vê quem não quer. Aquilo que eu já acabei de explicar. No versículo 26, ele fala que o homem e a mulher vão dominar tudo, inclusive os animais. Por isso que nós não podemos botar no mesmo patamar o cachorro, o gato, por mais que você goste de bicho. Eu sei que na minha família a maioria gosta de bicho. Eu também gosto. Entendeu? Eu também gosto, mas não dentro da minha casa, por lá de fora. Entendeu? Agora, tem gente que trata um animal melhor do que um ser humano. Tem gente que tem mais carinho pelo animal do que pelo ser humano. Eu estou falando porque eu vivi isso. Eu conheci isso, eu vivi isso na pele. Com uma pessoa que tratava melhor o cachorro do que um ser humano. Então, gente, está bem claro aqui. O animal, ele foi feito para servir o homem. Ok? Então ele tem uma alma mortal. Agora, o homem e a mulher, por que eles têm a alma espiritual e imortal? Porque eles foram criados à imagem e semelhança de Deus. E Deus é imortal, Deus não morre. Jesus, quando morreu, ele morreu como homem, mas Deus não morre. Então a nossa alma, ela é imortal. Porque a alma é a imagem e semelhança de Deus. Então só o homem e a mulher têm essa alma imortal e espiritual. Deu para você entender? Esse façamos aí é a Santíssima Trindade, o Pai, Filho e o Espírito Santo. Eles se reuniram e ali criou o homem e a mulher. A sua imagem e semelhança. Por isso que a nossa alma é imortal. Então, para você entender o que acontece após a morte, você tem que entender isso. O ser humano, ele é corpo e alma. Corpo é matéria.
Ó, todos nós aqui já estudamos biologia, né, química. Nós somos feitos de matéria orgânica. Nosso corpo é todo isso. É água, é sais minerais, tudo isso. O nosso corpo é a nossa parte humana, é a nossa parte visível, tudo aquilo que você vê. Tudo que você vê em mim é matéria. Tudo que eu pego, que eu toco, que eu olho, os sentidos, tudo é o corpo. Mas eu também tenho a parte espiritual, que é a alma. Aquilo que você não vê, que está a capacidade de amar, está a minha consciência, está a minha memória. Tem gente que fica com raiva quando eu falo isso. Animal tem instinto. Gente, se o animal te morder, ele não fica triste. Faça a experiência. Deixa o animal te morder. Deixa o cachorro te morder. Pega um pitbull bem brabo e deixa ele te morder para ver se ele vai ficar, se ele vai te pedir desculpa, se ele vai ficar triste. Não. Ele tem instinto. Agora você não. Se você bater em alguém, a sua consciência vai te acusar, a menos que você seja um doido mental. Eu estou falando por mim. Quantas vezes eu briguei com uma pessoa e a minha consciência me acusou? Não, eu não devia ter feito isso. Isso o quê? A minha alma. Por quê? Porque Deus me deu inteligência, Deus me deu consciência, Deus me deu memória, para me saber o que é bom, o que não é. Porque eu tenho liberdade, mas a minha liberdade não me dá direito de eu fazer o que eu quero. Eu posso dar um soco aqui agora no ar. Eu estou com raiva, então vou dar um soco aqui no ar. Mas eu não posso acertar ninguém. Aí a liberdade vira libertinagem. Então, gente, nós temos a nossa parte física e nós temos a nossa parte espiritual. O que é a morte? Por causa do pecado original, o nosso pecado está lá em Romanos 6:23. O salário do pecado é a morte. Como a gente peca, nós somos pecadores, então o nosso corpo tem que morrer, é o que diz a Bíblia. Do pó vieste, ao pó voltarás. Então, por causa do pecado, o nosso corpo, a nossa matéria tem que voltar para a terra. Isso é a morte. Então, o que é a morte? Separação do corpo e da alma. Nós somos corpo e alma. Quando a alma sai do corpo, a gente morre. Por isso que é errado a crença do Antigo Testamento, dos judeus, de achar que a vida está no sangue. A vida não está no sangue, a vida está na alma. Claro que se você perder todo o sangue, você vai morrer, lógico. Mas o que faz você morrer de verdade é a sua alma, quando ela sai do corpo. O que é uma ressurreição? A alma volta para o corpo, então a pessoa volta a viver. Lembra que Jesus ressuscitou Lázaro depois de 4 dias? Ressuscitou aquela menina, Talita? Ressuscitou aquele filho da viúva? Então o que é uma ressurreição? É quando a alma deixa o corpo, depois ela retorna. A própria ressurreição de Jesus. O corpo dele ficou ali, a alma dele foi à mansão dos mortos, depois de 3 dias a alma voltou ao corpo de Jesus. Por isso que o corpo dele não se decompôs. Assim como aconteceu com Nossa Senhora. Por isso que ela está no céu de corpo e alma. E aparece em vários lugares. E as pessoas veem. Por que as pessoas veem? Porque é o corpo dela. Entendeu? Então, gente, a morte é isso. Então, a nossa alma, ela não morre na morte. O que morre é o corpo. Então, por isso que tem gente que não entende. Ah, eu estou dormindo. Não, a gente não está dormindo. Esse corpo aqui vai acabar. Agora, a nossa alma não vai dormir, porque a alma não tem olho para fechar. Como é que vai dormir? Alma espiritual, a alma não ocupa espaço. Então você tem que entender outra coisa. Não analise o que acontece após a morte com a sua vida da terra. Aqui você come, você bebe. Por quê? Porque aqui você está, nessa vida aqui, nós temos 2 coisas. Tempo e espaço. Nós já estudamos isso na física. 2 corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço, não é isso? Que a gente estuda em física. Lá no além não tem esse problema. Por isso que Deus vai reunir todo mundo aqui no juízo final. Na frente dele. Porque alma não ocupa espaço. Então o céu, o inferno e o purgatório não são lugares, é um estado de vida, de alma. Porque alma não ocupa espaço e não tem tempo. Para Deus não tem passado, presente e futuro. O tempo é para essa vida. Tanto que o tempo daqui é o Cronos. O tempo de Deus é o Kairos.
Então não podemos analisar a nossa vida daqui com a nossa vida do além. Como é que eu rezo aqui para todo mundo, para todos os santos, e eles me ouvem? Porque não existe mais tempo nem espaço. E eles estão junto com Deus, eles estão na comunhão com Deus. Então, através de Deus, eles sabem da nossa oração e podem interceder por nós. Então, nós não podemos analisar o além, o que acontece após a morte, com a nossa vida daqui da terra. É um erro. Então, eu quero ler mais um texto que prova que a nossa alma é imortal. Agora vamos para o Novo Testamento. Mateus, Evangelho de São Mateus, primeiro livro do Novo Testamento, capítulo 10, versículo 28. Se você puder abrir aí a sua Bíblia. Mateus, capítulo 10, versículo 28. Enquanto você vai abrindo aí, nós vamos conversando aqui. Então, mais um texto, onde agora Jesus vai dizer, não sou eu, e nem a igreja, nem o Papa, que o que morre é o corpo, mas a alma é imortal, a alma não acaba na morte. Se a alma não acaba, ela está viva. Ela não tá morta e nem está dormindo. Então a pessoa não acaba. E ela nem se reencarna, não acontece nada dessas coisas aí. Olha o que Jesus diz, Mateus 10, 28. Acho que já deu tempo de você abrir. Olha o que Jesus diz. Não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Gente, Mateus 10, 28. Anote o texto. Se você não acredita no que eu estou falando, leia na Sagrada Escritura, Jesus Cristo falando. Aí você não vai acreditar em mim, você não vai acreditar no Papa, nem no Bispo, nem no Padre, você vai acreditar em Jesus, porque é ele que está falando. Agora, se você quer duvidar de Jesus, aí não é comigo mais. Por isso que nós católicos cremos na imortalidade da alma. Jesus está dizendo que podem matar o corpo. O corpo vai para a terra, o corpo morre. Mas não podem matar a alma. Se não pode matar a alma, porque a alma é imortal. Como é que você vai matar um espírito? Não tem como. Então, gente, quando a gente morre, primeira coisa, acontece a separação do corpo e da alma. Então, quando a gente faz ali aquele velório daquela pessoa, a gente faz o quê? O que a igreja faz? Ela faz a encomendação do corpo. Por quê? Porque o corpo um dia vai ressuscitar, ele vai para a terra, mas no dia da ressurreição ele vai ressuscitar. Isso aí é verdade. Por isso que nós não podemos também estragar o corpo. Ah, já que o corpo vai acabar, então vou estragar meu corpo, vou viver de qualquer jeito, vou beber, vou fumar, vou usar droga. Não. Esse corpo vai ressuscitar. Então você não pode tratar o corpo como se não fosse nada. Ele vai para a terra por causa do pecado. Claro que agora vai ser uma ressurreição com corpo espiritual, mas é o mesmo corpo. É o seu mesmo corpo, só que agora num outro estado que a gente não consegue explicar. Aí já não tem, como eu falei, já não tem mais tempo e nem espaço. Aqui não vai precisar mais comer, não vai precisar mais beber. Se a porta estiver fechada, você vai poder atravessar a porta sem abrir a porta. Jesus fez isso lá no cenáculo. Os judeus estavam lá se reunindo, Jesus entrou sem abrir a porta estava fechada. Por quê? Não tem mais tempo e nem espaço. É um corpo, como diz São Paulo, é um corpo espiritual. Não vai precisar dormir, não vai precisar... Por isso que no céu não tem cama, no céu não tem nada disso. Não tem fogão, não tem geladeira, não tem nada disso. Por isso que Jesus fala que no céu não tem casamento. No céu não tem parentesco. Todos nós seremos irmãos. Entenderam? Então, gente, está bem claro. Continuando aí. Temei antes aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Olha aí, tá vendo? Na Geena. Geena, os judeus acreditavam que era o quê? Embaixo da terra, que os judeus acreditavam que é o inferno. Para nós, não é o inferno do fundo da terra, é o inferno. Então, o que Jesus está dizendo? O mais importante é você não perder sua alma para você não ir para o inferno. E tem padres aí dizendo que o inferno não existe. Jesus Cristo falou do inferno, tá aí. Mateus 10, 29.
se você não viver de acordo com a vontade de Deus, você vai para o inferno. Tem padres que não gostam de falar, mas nós temos que falar. Claro que o inferno não foi feito para nós. Diz lá no Evangelho de São Mateus, o inferno foi feito para o demônio e seus anjos. Agora, se tiver gente que não quer saber de Deus, infelizmente, não tem jeito. Agora, está bem claro, alma é imortal. Jesus contou aquela parábola, está lá em Lucas 16, que dois morreram, o rico e aquele pobre. Um foi para o céu, outro foi para o inferno. Está lá em Lucas 16, depois você pode ler. O rico foi para o inferno e o pobre foi para o céu. E nem o que estava no céu podia ir para o inferno, e nem o que estava no inferno podia ir para o céu. Ou seja, depois que chegou lá, não sai mais. Agora, eles estavam vivos. Eles já tinham morrido, mas eles estavam vivos. E eles estavam vendo tudo. Tanto que o que estava no inferno diz: manda alguém lá na minha casa para que ninguém venha para o inferno junto comigo. Então não tem ninguém dormindo. Ele estava vendo tudo que estava acontecendo. Então, gente, alma é imortal. Então, quando você morre, a sua alma separa do corpo. Deu para você entender? Então, a primeira coisa que acontece após a morte é a separação da alma e do corpo, ok? Depois vai haver o que a igreja chama de juízo particular. Eu e Deus. Ou seja, quando eu morro, eu presto contas a Deus da minha vida. É o que a igreja chama de juízo particular. Então, quando eu morrer, Deus vai haver um julgamento para todos nós. Tudo que eu fiz aqui nessa vida vai ser analisado. E Deus, né, a Santíssima Trindade, Jesus Cristo, vai nos julgar, ok? E aí vai dar um destino para nós. Onde está isso? Então eu quero ler com você. Hebreus 9, 27. Abre aí. Hebreus 9, 27. Carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo 27. Então, quando a gente morre, o corpo vai para a terra e a alma então se separa do corpo e Deus vai nos julgar. Ok? Vai haver o juízo particular, ou seja, eu e Deus. Ok? Hebreus 9, 27 diz assim: de fato, está determinado que os homens aqui quer dizer ser humano, todo aquele que é homem, que é mulher, está determinado que todos os homens devem morrer uma só vez. Ou seja, você não vai voltar. O que é reencarnação? Você voltar de novo. Por isso que a igreja não acredita em reencarnação. Você reencarnar até em bicho ou em outra pessoa, aí você volta de novo e vai morrer de novo. Não. Diz bem claro, você morre uma vez. Por isso que a igreja não acredita em reencarnação. E logo depois vem o julgamento, olha aí. Então, você morre e logo após a sua morte vem o julgamento. Mas não é o juízo final, porque o juízo final é só na vinda de Jesus, onde vai haver a ressurreição de todo mundo. Então, que julgamento é esse? É o julgamento da alma, ou seja, eu e Deus. Quer um texto mais esclarecedor do que esse? Vamos lá. Hebreus 9, 27. Depois você lê na sua Bíblia. Então você morre e você vai ser julgado por Deus após a morte. Vai haver o julgamento. Agora, um texto que vai te ajudar mais ainda. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Segunda carta aos Coríntios. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Mais claro ainda. Porquanto todos nós, olha bem, hein, não tem exceção para ninguém. Todos nós teremos de comparecer perante o tribunal de Cristo. Não tem exceção para ninguém. Se você é homem, se você é mulher, você morrer,
Você vai comparecer diante do tribunal de Cristo. Claro, gente, que isso é simbólico. Isso é uma simbologia. Quer dizer que você vai ser, né, que você vai ter que se apresentar diante de Jesus para prestar contas da sua vida. Ok? A fim de que cada um receba a retribuição do que tiver feito durante a sua vida no corpo, ou seja, na terra. Seja para o bem, seja para o mal. Então, meu irmão, minha irmã, tudo que você fez aqui está sendo analisado lá em cima. É o que o Apocalipse fala, é o livro da vida, está sendo escrito lá no livro. É a balança. O que você fez de bom está numa balança. O que você fez de mal está na outra balança. Qual que vai pesar mais? Espero que seja a do bem. Porque se for a do mal, desce. É um modo de falar, né? O Padre Léo gostava de brincar, né? O inferno é igual quando você puxa a descarga. Você puxa a descarga e já era, não volta mais. Mas também tem o céu. Para nós foi feito o céu. Então, se a sua vida você viveu para Deus, você vai ter um julgamento maravilhoso. Outra coisa, todo pecado que você confessou e se arrependeu não vai aparecer, nem no juízo particular e nem no juízo final. Entendeu? Então, diz bem claro aqui, nos dois textos de Hebreus, que diz que a gente morre uma só vez e depois vem o julgamento, e aqui muito mais claro, todos nós compareceremos no tribunal de Cristo após a morte para prestar contas da nossa vida. Eu tenho pena. Aquele que não acredita em Deus, aquele que não vive na graça de Deus, eu tenho pena dessas pessoas. Eu tenho. Então é melhor a gente viver em Deus, para depois receber o prêmio do que receber, né, o castigo eterno, como diz lá a palavra de Deus. Beleza. Aí, depois desse julgamento, que será definitivo, ali sela a nossa vida para sempre. Depois da morte, que eu estou dizendo. Ou seja, existe vida após a morte. Então, primeira coisa, existe vida após a morte? Sim. A vida, claro que não é a mesma vida daqui. Entenda isso. Entenda agora uma vida totalmente diferente. Sem espaço, sem tempo. Não é a mesma vida daqui. Esquece essa vida aqui. Ok? Então, depois que você for julgado por Jesus, por Deus, você vai ter um destino. Se você morreu santo, o que é muito difícil, você vai direto para o céu. Né? Você vai passar ali pelo tribunal de Cristo e Cristo já vai te mandar lá para o céu. São Pedro vai te receber lá no céu. Mas é muito difícil a gente morrer 100% santo. Muito difícil. A carta aos Hebreus diz bem claro, Hebreus 12:14, depois você lê lá. Sem santidade ninguém vai ver a Deus, ou seja, ninguém vai para o céu. Então, para você ir para o céu, você tem que ser santo. E o que é ser santo? Procurar viver a vida na graça de Deus. Claro, todos nós somos pecadores, mas procurar viver sem pecado. Cometeu pecado, principalmente mortal, se arrependa e se confessa. É o que a igreja ensina. Pecou, se arrependa e confesse. Então, se você morrer sem nenhum pecado, você vai direto para o céu. É muito difícil. Muito. Se você morreu na graça de Deus, na amizade de Deus, mas você ainda morreu com alguma sequela de pecado, é o que a igreja chama de pecado venial, porque o pecado, eu já expliquei, ele tem a culpa e tem a pena. A culpa é perdoada na confissão, mas tem a pena. É o estrago que o pecado deixou. Ah, eu matei uma pessoa, perdi perdão, mas você deixou uma família, a mulher viúva, às vezes os filhos sem pai. Então você tem que reparar isso. A pessoa não volta mais. Então você ficou menos santo. Então, se você não pagar essa dívida aqui, aí você tem que pagar no purgatório. É o que a igreja chama de purgar, quer dizer limpar. Então, o purgatório, gente, não é um lugar, é um estado onde a alma se purifica para ela poder ir para o céu. No purgatório não tem também tempo. Antigamente se acreditava que a alma tinha um tempo de purificação. Não existe isso.
Ela fica ali até ela conseguir a santidade para ela poder depois ir para o céu. Quem fica no purgatório dali vai para o céu, não vai para o inferno mais. Só vai para o inferno aquela pessoa que não quer saber de Deus. Não quer saber de Deus, não acredita em Deus, não, vive uma vida toda sem Deus e vive no pecado, sem se arrepender, sem se confessar. E você morre em pecado, sem se arrepender, sem se confessar, aí você vai passar pelo julgamento e dali vai para o inferno. Ok? E dali ninguém sai mais. Aí na vinda de Jesus, tá? Então, aquele que está no céu, aquele que está no inferno e aquele que está no purgatório, vai ficar ali até Jesus voltar, no que a igreja chama de parousia, no último dia. No último dia vai acontecer o quê? Acaba o purgatório. Nesse dia não vai haver mais purgatório. Aquelas almas que estão ali vão para o céu. No dia que Jesus vier, na segunda vinda dele, acaba o purgatório. Dali, as almas do purgatório vão para o céu, só vai haver céu e inferno. As almas que estão no céu e as almas que estão no inferno vão se unir aos seus corpos, porque o que está no céu, no purgatório e no inferno é a alma. Por quê? O corpo está na terra. As únicas pessoas que estão no céu de corpo e alma é Jesus, mas Jesus é Deus, e a Virgem Maria, porque ela é mãe de Deus, ela não teve o pecado. Mas São José, Santo Antônio, todos estão no céu, mas com a alma. O corpo está na terra. Tanto que tem muitos santos aí com corpos incorruptos, que não se decompõem. Então, mas a pessoa está morta, a alma já não está mais ali. Então, no juízo final, todos aqueles que estão no céu e aqueles que estão no inferno, a alma vai se unir ao corpo. É o que a igreja chama de ressurreição da carne. Isso está lá em João 5. Abra aí. João capítulo 5. Se eu não me engano, versículo 25. Deixa eu ver se é isso. João capítulo 5, versículo 25. Exatamente. Ó, versículo 25 diz assim. Jesus falando, tá? Em verdade ou em verdade eu vos digo. Palavra dele. A gente sabe que Jesus é a verdade. O caminho, a verdade e a vida. Vem a hora, e é agora, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Agora o versículo 28. Vem a hora em que todos os que repousam nos sepulcros, por isso que nós vamos ao cemitério, porque aquele corpo que foi sepultado ali vai ressuscitar. Em que todos os que repousam nos sepulcros ouvirão a voz do Filho do Homem e sairão. Os que tiverem feito bem para uma ressurreição de vida, para o céu. E os que tiverem praticado o mal para uma ressurreição de julgamento, ou seja, para o inferno. Então, todo aquele que está morto vai ressuscitar. Então, aquele que está no inferno, aquele que está no céu, porque o purgatório já acabou, quem foi no purgatório já está no céu, vai se unir novamente aos seus corpos e vai voltar para o céu e vai voltar para o inferno. Quem já estava no inferno vai continuar no inferno, e quem estava no céu vai continuar no céu. Não vai haver mudança. O juízo particular sela a vida da pessoa. Só que antes dessa vida eterna em Deus ou no inferno, vai haver o juízo final. O que é o juízo final? Ele não vai mudar o juízo particular, como eu falei. Quem está no céu vai continuar no céu, quem está no inferno vai continuar no inferno. Só que agora de corpo e alma. Entendeu? Então, o que é o juízo final? O juízo final, Jesus vai reunir toda a humanidade aqui, é o que está lá no Evangelho de São Mateus. Então, Jesus virá com todos os seus anjos e seus santos, vai reunir todo mundo aqui diante dele, ok? E ali será feita toda a justiça que não foi feita até hoje, vai ser feita. Tudo aquilo
de bom que nós praticamos vai aparecer, e tudo aquilo de mal que nós praticamos vai aparecer. Só não vai aparecer aquilo que você se arrependeu e se confessou. Isso não vai aparecer. Se você matou 200 pessoas, mas você se arrependeu e confessou, não vai aparecer. Agora, se você matou 500, não se arrependeu e não se confessou, vai aparecer. E diante de todos. Todos vão saber que você roubou, que você matou, que você adulterou. Tudo que você fez de mal vai aparecer. E diante de todos. Aí é aquilo, né? O diabo acusando, Nossa Senhora, nossa advogada, Jesus vai sentar no trono, ele é o juiz, a nossa advogada é a Virgem Maria, e o diabo é o nosso acusador. Isso é o juízo final. É o que eu falei, eu teria vergonha, então é melhor a gente confessar com o padre, do que depois ter que se apresentar diante de todo mundo, da humanidade inteira, e prestar contas, né, das coisas. Então, gente, é melhor a gente se arrepender e confessar aqui. Porque o juízo final, tudo vai aparecer. Aquilo que você roubou. Esse pessoal aí que adora roubar dinheiro do povo, tudo vai aparecer. Fulano, você roubou esse dinheiro do povo. Fulano, você pegou esse dinheiro que era da educação, que era da saúde, que era uma verba, às vezes, para ajudar um pobre. Você, o dízimo que você, às vezes, pegou, roubou de alguém. Aquela pessoa ali te deu dízimo, te deu oferta e você pegou para você. Tudo vai aparecer, meu irmão, minha irmã. Tudo. E diante de todo mundo. Aí depois vai haver o que a igreja chama de novos céus e uma nova terra, onde a gente vai viver para sempre com Jesus no céu e os maus para sempre no inferno. Para sempre. Né? Céu e inferno são coisas que eternas. Quem vai viver com Deus vai viver para sempre com Deus, e quem vai viver no inferno com o demônio também, infelizmente, vai viver para sempre com o demônio. Para encerrar, o inferno não foi feito para nós, foi feito para o demônio e seus anjos. Só vai para lá quem realmente não quer saber de Deus. Entendeu? Agora, nós não sabemos, né, como que vai ser isso. Deve ser uma... O que nós sabemos é que o inferno é a ausência de Deus. Muito mais do que ter a companhia do demônio. Lá não tem fogo, enxofre, nada disso. O demônio nem chifre não tem, isso é simbólico. O demônio é um anjo, é um espírito. Tá? Então não tem fogo, não tem nada disso. O que é o inferno? É você ficar para sempre sem Deus. Porque nós somos criados por Deus e para Deus, diz a Bíblia. Então o inferno deve ser uma coisa terrível, uma frustração tremenda. Agora, o contrário, o que é o céu? Nós não sabemos explicar o que é o céu. Nem a igreja sabe. Jesus não revelou muita coisa. O Apocalipse ali fala alguma coisinha, mas ninguém sabe como vai ser o céu. Depois, né, que acabar o mal. A gente só sabe que não vai ter dor, não vai ter pranto, ninguém vai mais ter tristeza, não é? Vamos ter uma comunhão entre nós, mas não vai ter mais parentesco, não vai ter mais casamento. Por quê? Porque a nossa maior atração vai ser Deus. Claro que eu vou querer conviver com os meus amigos, né, aqueles que eu convivi aqui na Terra, mas a nossa maior atração vai ser Deus. Porque Deus é o protagonista da nossa vida. Ele nos criou. Não é verdade? Quando chega uma pessoa importante na sua casa, você se prepara, não prepara? Ah, vai chegar alguém importante, então vou preparar alguma coisa para fulano comer, vou até me arrumar melhor. E para você se encontrar com Deus? Então, Deus vai ser a nossa atração maior. Né? Poder ver a Deus e poder estar para sempre com o nosso Criador. Então, é uma coisa que São Paulo diz que olhos humanos jamais viram, ouvidos humanos jamais ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ninguém consegue explicar. Agora, no céu também tem níveis de glória. Né? É o galardão que eles falam. Né? Quem mais amor a Deus, mais glória vai ter no céu. Quem tem mais glória no céu? A Virgem Maria ou o bom ladrão? A Virgem Maria. A Virgem Maria amou Jesus até o fim. Ficou até na cruz com ele. O bom ladrão viveu a vida dele toda errada, mas ele foi para o céu. Jesus falou, hoje estarás comigo no paraíso. Mas o bom ladrão não pode ter a mesma glória, senão Deus seria injusto.
Então, se você viveu uma vida toda errada, mas você se arrependeu no último momento, Deus pode te dar salvação. Mas aquele que viveu para Deus toda a vida dele, ele vai ter muito mais glória do que você. Quanto mais amor você teve a Deus, mais glória você vai ter no céu. Entendeu? Isso também a igreja ensina. Ok, gente? Eu espero que você tenha entendido e você tenha gostado. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. E qualquer sugestão de tema, eu espero que você possa deixar aí. E a minha irmã que pediu esse tema, eu só tenho a agradecer e espero que tenha te ajudado a entender, minha irmã, sobre a nossa vida após a morte. Então, para nós católicos, existe sim vida após a morte. Claro, uma vida totalmente diferente da vida que nós vivemos aqui. Amém? A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Pela intercessão de Nossa Senhora, dos anjos e dos santos, aqueles que já estão lá no céu. A bênção do Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.